Você possui um padrão comportamental que contribui para o seu adoecimento físico. Olá, eu sou Leciana Santos, psicossomato-analista, e hoje vou te mostrar qual o padrão comportamental que ajuda a reforçar padrões emocionais que contribuem ou não para o adoecimento físico. E também como desenvolver inteligência emocional é capaz de nos ajudar no processo de recuperação de doenças crônicas. Esses padrões comportamentais incluem desde fatores genéticos até a ecologia psicossocial familiar em que se está inserido. O nosso cérebro vai, ao longo da vida, criando, por assim dizer, arquivos comportamentais. E ele faz isso com o objetivo de economizar energia. Mas o que acontece é que os padrões comportamentais que funcionaram e foram de ajuda numa determinada circunstância necessariamente não vão ser de ajuda em outras circunstâncias, em circunstâncias posteriores, podendo levar a pessoa a desenvolver problemas emocionais. Por exemplo, podemos imaginar uma criança de aproximadamente 3 anos que quer continuar brincando ou quer ir brincar com um coleguinha e a mãe não deixa. Diante dessa circunstância, a criança começa a chorar incansavelmente até que vence a mãe pelo cansaço mesmo e a mãe permite que ele vá brincar. O cérebro dele arquivou esse momento ou esse comportamento que ele teve e porque ele funcionou naquele momento. Naquele momento ele funcionou. Mas digamos que essa mesma criança, ao alcançar os seus 12 anos de idade, diante de algumas circunstâncias, queira fazer uso dessa mesma estratégia, né? Querer sair com os amigos, querer jogar um futebol, andar de bicicleta e os pais não permitirem, e esse adolescente começar a chorar e espernear ao invés de argumentar. Qual a chance de esse tipo de comportamento que foi funcional lá aos 3 anos de idade também funcionar com um garoto que tem 12 anos? Vamos concordar que é muito pequena, né? Muito provavelmente dessa situação, a experiência que ficaria para ele seria de frustração, tristeza, raiva, ressentimento dos pais. Então aqui a gente vê, né, que embora esse comportamento dele tivesse sido funcional, tivesse colaborado com ele lá atrás, não necessariamente vai continuar funcionando. Ou seja, há necessidade da gente realmente desenvolver inteligência emocional para quebrar padrões comportamentais que a gente traz desde a infância. E claro, esse foi só um exemplo muito só para fazer uma analogia de maneira que vocês pudessem entender. Mas, por exemplo, né, se eu aprendi dentro da minha família que o marido tem o direito de tratar a esposa como ele bem quiser entender, com falta de respeito, o meu cérebro iria se acostumar a esses padrões comportamentais. Então, a chance de eu me atrair a uma pessoa com o mesmo estilo de comportamento seria natural. Deu para entender? Por isso, é tão importante a gente desenvolver inteligência emocional.
porque muitas vezes nós nos colocamos em situações que nos levam a ter comportamentos, esses comportamentos agridem o nosso emocional e, por sua vez, essa agressão emocional sendo vivenciada vez após vez nos leva a adoecer fisicamente, né? É um círculo, né? Porque comportamento leva a emoção, que leva a sentimento e assim sucessivamente. Muito bem. Agora paremos para imaginar quantos comportamentos disfuncionais nós trazemos da vida, né, de lá da nossa infância, do nosso núcleo familiar, psicossocial, da infância para a nossa vida adulta e que não contribuem para a nossa evolução em todas as áreas da nossa vida. É só a gente parar para pensar e eu tenho certeza que analisando cada um de nós vai ser capaz de encontrar, né, comportamentos, padrões comportamentais que geram emoções e sentimentos que não são bons, né, mas simplesmente a gente age no automático, né? Quando a gente viu, já foi. E uma coisa que a gente pode parar para pensar, né, é que muitas vezes a gente se encontra numa situação em que anteriormente a gente até já se visualizou reagindo a uma determinada situação de uma maneira diferente, mas quando chega na hora X, simplesmente quando a gente se dá conta, a gente já agiu com outro tipo de comportamento, que não era aquele que a gente tinha planejado. Tudo isso está ligado nesses padrões comportamentais que surgem automaticamente. Porém, né, qual é a boa notícia? A boa notícia é que esses padrões comportamentais que a gente traz da infância podem ser mudados, né? Podem e devem ser quebrados para que a gente tenha a possibilidade de continuar evoluindo na nossa vida e de alcançar as metas, os objetivos, as conquistas que a gente tanto quer, em sentido físico, emocional, espiritual, financeiro, né? E aqui, como estamos falando de doenças crônicas, no caso, fisicamente, a gente pode evoluir, melhorar nossa saúde quando a gente se desenvolve, quebra esses padrões que foram funcionais num determinado momento, que funcionaram, que foram de ajuda, mas que hoje em dia são desnecessários, né? Então, nós podemos quebrar esses comportamentos, né? Nós podemos mudar isso, né? Graças a Deus, nós temos um cérebro incrível, que é uma máquina incrível. A neuroplasticidade nos permite exatamente fazer reprogramações diárias no nosso cérebro, nos ajudando a reformular aquilo que precisa ser reformulado. Então, isso é algo que está ao alcance de todos nós. Agora, requer esforço, né? Requer esforço, persistência. E o meio para que a gente consiga isso é justamente através do desenvolvimento da inteligência emocional. É aprender a gerenciar as nossas emoções, a reconhecer, a gerenciar, né? E o objetivo, né, desse conteúdo que eu estou trazendo é justamente contribuir nesse sentido, né? Para que cada vez mais, né, mais e mais pessoas tenham a possibilidade de ter esse conhecimento e fazer as mudanças necessárias para que possam mudar as suas vidas para melhor. Porque sim, a gente pode viver melhor. Realmente, quando lidamos com doenças crônicas, em especial, é muito desafiador. É muito desafiador. Mas é possível sim melhorar
melhorar a qualidade de vida, em alguns casos até se livrar totalmente da doença, quando a gente começa a investir no nosso emocional. Com base em que eu falo isso? Eu afirmo. Com base em quê? Eu afirmo isso com base, primeiramente, em que eu vi a vida do meu filho que sofreu durante anos a fio com artrite reumatoide e havia sido foi diagnosticado aos 5 anos de idade. E eu vi a vida do meu filho começar a se transformar a partir do momento em que eu comecei a me cuidar emocionalmente. Eu comecei a me cuidar emocionalmente e eu vi o reflexo desse cuidado emocional no estado físico do meu filho. Segundo, porque eu tenho visto ao longo dos últimos anos como eu fui recuperando a minha saúde física. Tenho recuperado a minha saúde física justamente por fazer o que é necessário em sentido emocional. Então, é por isso que eu afirmo, cuidado emocional é parte muito importante para que a gente tenha um cuidado total da nossa saúde. É necessário cuidar da parte física, sim, mas isso precisa ser feito em conjunto com o emocional. O terceiro motivo pelo qual eu afirmo essa importância do cuidado emocional é porque foi por meio da análise psicossomática clínica que eu tive o privilégio de aprender, de obter esse conhecimento, e fazendo o histórico do meu filho, eu consegui chegar no momento trauma que fez com que ele desenvolvesse artrite. Uma vez tendo feito esse histórico e tendo descoberto o momento trauma, eu simplesmente conversei com meu filho a respeito, expliquei para ele tudo o que tinha acontecido e que fez com que ele desenvolvesse a artrite. E desde então, meu filho não teve mais recaída. A última vez em que meu filho fez uma medicação para artrite reumatoide foi em 2021, no início da pandemia. E desde então, ela entrou em remissão. E isso assim, eu já vinha percebendo a melhora por conta da diminuição nas recaídas, nas internações. Eu já tinha vindo percebendo essa melhora dele a partir do momento que eu comecei a me cuidar emocionalmente, como eu já citei. E depois que eu tive essa conversa sobre o que o levou a adoecer, de lá para cá, nada de febre, nada de dor, nada de inchaço nas juntas, ou seja, a doença entrou em remissão e nenhum sintoma mais. E é muito interessante isso, constatar isso, na minha vida, na minha família, porque isso entra em conformidade com uma frase muito importante, que é uma frase base dentro da análise psicossomática clínica, que é: a ignorância perpetua a doença, mas o conhecimento é o início da cura. Então, muitas vezes, o simples fato da gente tomar consciência, da gente compreender o que estava por detrás daquela doença,
já faz com que a nossa mente emocional compreenda que está sendo cuidada. E ela libera o nosso corpo da dor, ela libera o nosso corpo, né, das doenças. Né? Então, assim, isso é uma realidade dentro da minha casa, isso é uma realidade na minha vida e com pessoas com as quais eu convivo. Então, são esses os motivos que fizeram com que eu me apaixonasse, né, por essa área do cuidado emocional, de desenvolver inteligência emocional. Bem, agora como eu citei a artrite, né, e a gente está falando de comportamento, de postura mental, de padrão comportamental, emocional, eu vou ler para vocês 3 pontos que eu separei e que fazem parte da psicodescrição da artrite e da artrose, para que vocês, né, alguém que sofra com artrose, artrite, ou conheça alguém, já possa ir fazendo essa autoanálise e ver se faz realmente sentido o que eu falei até agora ou não. O primeiro ponto é: possuem pensamentos e comportamentos inflexíveis. Segundo ponto, não aceitam mudanças com facilidade. Terceiro ponto, possuem um perfil avarento. E aqui, quando eu falo de avareza nesse ponto, não é só em sentido material, em sentido, né, de dinheiro. E eu digo isso porque quando eu comecei a estudar lá atrás e que eu vi esse ponto, eu falei, gente, mas imagina, eu não sou avarenta. Só que, né, depois com o estudo, me aprofundando, eu percebi, né, o quanto de fato eu era avarenta, né? Só que a minha avareza estava ligada ao conhecimento, ao obter conhecimento e não compartilhar. Mas, né, como vocês já podem perceber, a partir do momento que eu fui compreendendo alguns padrões comportamentais meus, eu tenho feito esforço para melhorar. E uma prova disso é que eu estou aqui, né, passando um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, uma outra coisa que também é importante falar é que muitas vezes pode acontecer de a pessoa apresentar todos os pontos comportamentais, todos os pontos dentro da psicodescrição de determinada doença, como aqui no caso da artrite ou da artrose. Às vezes a pessoa vai ter, né, vai realmente apresentar todos aqueles pontos. E outras vezes a pessoa vai apresentar um único ponto, um único fator daquele que faz parte da psicodescrição comportamental da pessoa, da postura mental. Porém, ela vai apresentar essa postura com muita força, com muita intensidade, com intensidade descomunal. Inclusive, né, quando eu fiz o histórico do meu filho, e no caso do meu filho, essa artrite foi desenvolvida por conta de uma situação que aconteceu quando eu estava gestante dele. Durante a ocasião, eu apresentei um único ponto. Melhor dizendo, 2 pontos que fazem parte da psicodescrição. Só que esses 2 pontos, esses 2 comportamentos, essa postura mental, né, nessa ocasião, eu apresentei com a intensidade descomunal. Né, tão descomunal que a descarga hormonal durante a gestação no meu bebê
foi tamanha que fez com que ele desenvolvesse artrite. Olha que coisa impressionante. Agora que nós já vimos como o nosso comportamento influencia nas nossas emoções, que influenciam no nosso físico, vimos um pouco da postura mental focada no adoecimento, agora vamos ver, né, qual seria a postura mental focada na cura. Né? Qual o padrão comportamental, qual a mudança de postura mental que a gente pode fazer para nos ajudar em sentido físico, né? Que pode contribuir para, nesse caso, né, para quem lida com artrite e artrose. Qual é esse padrão comportamental que pode ser posto em prática conscientemente na vida diária e que vai contribuir para que mude emoções, sentimentos e assim também reverbere no físico da pessoa? Muito bem. Ponto 1. Adotam pensamentos e comportamentos mais flexíveis, né? Para ir em contrapartida lá a postura focada no adoecimento, que era a inflexibilidade. Então agora a pessoa procura adotar conscientemente uma postura mental mais flexível, agindo com mais flexibilidade diante das circunstâncias da vida, né? Moldando os próprios pensamentos para que se tornem mais flexíveis. O segundo ponto, aprendem a se adaptar a mudanças. Aprendem a se adaptar a mudanças. Simples assim. Isso é um exercício, né? É um exercício e que, inclusive, as circunstâncias mundiais em que vivemos hoje contribuem muito para que a gente coloque isso em prática. Porque nós vivemos hoje numa época em que as mudanças são constantes e que acontecem com uma rapidez enorme. Ou seja, ou a gente realmente se torna mais maleável e começa a se adaptar mais facilmente às mudanças, abre a mente para aceitar as mudanças e realmente, né, embarca nessa, ou a tendência, né, são emoções cada vez mais disfuncionais, sentimentos e adoecimento, né? Não tem outra, é a receita, né? Então, melhorar os pensamentos, os comportamentos no que tange a flexibilidade e também fazer o esforço para se adaptar à mudança. O terceiro ponto, e não menos importante, é exercitar a generosidade, né? Exercitar a generosidade, tendo em mente que quanto mais a gente dá, mais a gente tende a receber, né? Isso é uma regra quase que natural da vida. Acredito que eu possa dizer assim, né? Então, esses são os pontos, né, que uma pessoa que lida com artrite, com doenças crônicas como artrite e artrose, podem colocar em prática na vida diária para já ir vendo sentindo essa melhora na própria vida. Tudo bem, nós vimos hoje como comportamento está ligado às emoções, ao que sentimos, como isso reverbera na nossa saúde física. Vimos também sobre os padrões comportamentais que a gente traz, né, desde a infância, desde a gestação, melhor dizendo, mas também vimos como é possível mudar esses padrões comportamentais e como isso é benéfico e pode impactar na nossa vida física, né, na vida física de quem lida com a doença crônica. E
como é importante, né, continuar se desenvolvendo emocionalmente, desenvolvendo a inteligência emocional para que a gente conquiste uma saúde física, também física, cada vez melhor. Agora me conte aqui nos comentários, você sabia que a sua postura mental pode contribuir ou não para a sua melhora física, para a melhora de um quadro de saúde para quem lida com doença crônica? Me conte aqui. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva, ative a campainha para que, à medida que eu for colocando novos conteúdos, você continue acompanhando e desenvolvendo a sua inteligência emocional.